Roma não caiu em um dia. Antes das muralhas serem invadidas e dos portões serem derrubados, a maior potência do mundo antigo foi lentamente corroída por dentro, por uma decisão econômica desastrosa. O que começou como uma solução rápida para os gastos do Estado tornou-se o veneno que paralisou o império. Se você acha que a história de Roma é apenas sobre gladiadores e generais, você está perdendo a parte mais perigosa. A matemática da queda. A queda de Roma não foi causada apenas por bárbaros nos portões, mas por uma crise invisível que começou nos cofres do imperador. E essa crise tem lições assustadoras para o nosso mundo de hoje. Vamos voltar ao auge de Roma, uma era de poder e prosperidade sem precedentes. O que sustentava tudo isso? Uma moeda sólida, o denário. No início do império, sob o governo de Augusto, o denário era o padrão ouro e prata do mundo antigo. Com cerca de 95% de prata pura, ele era a âncora do comércio global. Um soldado na distante Britânia sabia que sua paga em denários teria o mesmo poder de compra que a de um mercador no Egito. Essa confiança institucional era o alicerce da Pax Romana. O comércio florescia porque o futuro era previsível. Se a moeda era sólida, a economia era estável. As pessoas podiam planejar, investir e construir, sabendo que o valor do seu dinheiro seria preservado. Essa moeda não era apenas um meio de troca. Era um símbolo da força e da estabilidade do próprio Império Romano. Era a promessa de que Roma era eterna. Mas à medida que o Império se expandia, também cresciam seus custos. Manter um exército gigantesco espalhado por 3 continentes, financiar obras públicas monumentais e sustentar uma burocracia cada vez mais complexa, custava caro, muito caro. Os imperadores se viram diante de uma escolha difícil: aumentar impostos, o que geraria revolta popular, ou cortar gastos, o que enfraqueceria o exército e a administração. Eles escolheram um terceiro caminho, um atalho aparentemente genial, mas que se revelaria fatal: a desvalorização da moeda. A lógica parecia simples. Se o Estado não tinha prata suficiente para cunhar novas moedas e pagar suas contas, por que não esticar a prata que já possuía? Eles começaram a derreter os denários de prata pura e a misturá-los com metais mais baratos, como o cobre. No início, a mudança era sutil, quase imperceptível. Mas com o tempo, a alquimia do Estado se tornou cada vez mais agressiva. O governo agora tinha muito mais moedas para pagar salários e dívidas, criando uma ilusão de abundância. Só que cada uma dessas novas moedas valia, intrinsecamente, menos. Durante o reinado do imperador filósofo Marco Aurélio, a pureza da prata no denário já havia caído para 75%. Sob o imperador Caracalla, despencou para 50%. A situação ficou tão crítica que no final do século III o chamado denário era na verdade uma simples moeda de cobre com uma fina camada de prata tão fina que se desgastava com o uso, revelando o metal inferior por baixo. A confiança, que levou séculos para ser construída, estava sendo destruída a cada nova fornada de moedas falsificadas pelo próprio governo. O mercado, obviamente, não é bobo. Artesãos e fazendeiros perceberam rapidamente que o dinheiro que recebiam em troca de seus produtos e serviços não valia mais nada. A resposta foi imediata e devastadora. Os preços explodiram. O custo de bens essenciais como trigo, azeite e vinho disparou, subindo milhares de % em poucas décadas. Esse fenômeno, que hoje chamamos de hiperinflação, tornou a vida insustentável para a maioria da população. Os mais atingidos foram aqueles com rendas fixas, como os legionários. Os soldados, que formavam a espinha dorsal do poder romano, viam seu poder de compra evaporar. Para evitar motins e garantir sua lealdade, os imperadores eram forçados a conceder aumentos salariais constantes. Mas como pagá-los? Cunhando ainda mais moedas desvalorizadas, alimentando um ciclo vicioso de inflação e desespero. A confiança na moeda estatal ruiu completamente. Os comerciantes começaram a recusar o denário, preferindo a troca direta de mercadorias. O escambo: um agricultor trocava seu trigo por ferramentas, um oleiro trocava seus potes por tecidos. O comércio de longa distância, que dependia de uma moeda confiável, simplesmente parou. A complexa rede econômica que tornava Roma tão próspera e eficiente se desfez. O império regrediu economicamente séculos em poucas gerações. A especialização do trabalho, a base da produtividade, desapareceu. Cada região foi forçada a se tornar autossuficiente, quebrando os laços que uniam o vasto império. O caos econômico gerou caos social e político, abrindo caminho para a instabilidade que marcaria os últimos séculos de Roma. Diante do colapso econômico total, o imperador Diocleciano, no ano de 301 d.C., decidiu resolver a crise da inflação na marra. Ele emitiu o famoso Edito de Preços Máximos,
uma tentativa desesperada de controlar a economia por decreto. Esse edito fixava o preço máximo para mais de 1.000 produtos e serviços, desde o grão até o transporte, e estipulava o salário máximo para dezenas de profissões. A punição para quem desobedecesse e cobrasse um centavo a mais era severa: a morte. O resultado, como a história da economia nos ensina repetidamente, foi um desastre ainda maior. As prateleiras se esvaziaram da noite para o dia. Nenhum produtor ou comerciante estava disposto a vender seus produtos pelo preço oficial, que muitas vezes era inferior ao próprio custo de produção. Vender significava ter prejuízo. O comércio legítimo simplesmente paralisou. A economia mergulhou nas sombras, dando origem a um gigantesco mercado negro onde os produtos eram vendidos a preços reais, muito acima dos fixados pelo governo. O edito, em vez de curar a doença, acabou matando o paciente. Para tentar garantir o abastecimento e a coleta de impostos, o Estado tornou-se ainda mais autoritário. As profissões se tornaram hereditárias. Se seu pai era padeiro, você seria padeiro. Se era soldado, você seria soldado. Roma transforma-se em uma economia de castas, onde a liberdade individual foi sacrificada no altar da estabilidade estatal. Mas era tarde demais. A estrutura econômica do império já estava fatalmente comprometida. O último erro de Diocleciano apenas acelerou o inevitável. Roma não morreu pela espada, mas pela perda de confiança. Quando o Estado destrói a moeda para cobrir seus excessos, ele destrói o contrato social que mantém a civilização unida. A história do denário é um aviso atemporal sobre a fragilidade da prosperidade e o perigo do poder governamental sem limites. Hoje olhamos para os Estados Unidos, um novo império, com uma dívida que ultrapassa os 34 trilhões de dólares e uma impressora de dinheiro que parece nunca desligar. O dólar ainda é a reserva mundial, assim como o denário foi um dia, mas a história nos deixa uma pergunta desconfortável. Será que estamos vivendo o auge da potência americana, ou estamos apenas na fase em que começamos a misturar cobre em nossa prata digital? A confiança é como um cristal difícil de construir, mas impossível de colar depois que se quebra. A lição de Roma ecoa através dos séculos, nos lembrando que nenhuma potência é eterna, e que as sementes da destruição muitas vezes são plantadas em tempos de aparente prosperidade. E você? Acha que o dólar terá um destino diferente do denário? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa análise e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.